Bora falar de futebol? O Palmeiras perdeu para o Novo Horizontino de virada, 2-1 dentro da Arena Barueri. E o técnico Abel Ferreira analisou da seguinte maneira: um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo péssimo. Ele tem razão na análise dele? Afinal, por qual motivo o Palmeiras fez dois tempos tão distintos, se de fato isso aconteceu? Eu vou fazer essa análise aqui nesse vídeo e claro que conto com a sua opinião aqui embaixo também. Ah, Fragoso, mas você vai falar daquela frase do Abel sobre o último ano dele no Brasil? Vou, e vou gastar talvez uns 10 segundos no máximo para comentar aquilo, porque o foco é no jogo. Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 42 jogos seguidos dentro de fase de grupos. Não é pouca coisa. E claro, é preciso entender o motivo de um Palmeiras que ainda em pré-temporada abre o placar, tem conforto no jogo, mas de repente acaba desmoronando. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Antes de começar a análise, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Somos quase 69 mil por aqui. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa aqui que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral, quero chegar nos 100 mil inscritos logo para colocar uma plaquinha aqui, ó. O lugar está reservado, especial. Se você não é um inscrito, clica no botão inscrever-se, já clica no sininho do lado, ativa as notificações porque todo dia às 7 da manhã tem uma análise relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras por aqui. E às sextas-feiras, uma live para a gente bater um papo tete a tete. Combinado? Depois eu dou outro recadinho ao longo do vídeo. Bora pro tema do vídeo. Afinal, de fato, os números, inclusive, eles colaboram demais com essa análise de primeiro e segundo tempo diferentes, mas a gente vai ter que entender o porquê isso aconteceu. O primeiro tempo foi de um Palmeiras com 9 finalizações a favor e uma contra. O segundo tempo foi de um Palmeiras com 6 finalizações e 11 contra. Muito claramente, dois jogos absolutamente diferentes, com 15 minutos de intervalo entre eles. E aí, é preciso destacar primeiro, porque não dá para olhar só para resultado. Quem conhece meu trabalho sabe, eu não olho só para resultado, eu olho para tudo e prefiro analisar tudo. O primeiro tempo, ele teve suas boas notícias. Já já eu vou chegar no segundo tempo, mas o primeiro tempo teve suas boas notícias para o torcedor do Palmeiras. Aquilo que se esperava com a escalação que entrou em campo, aconteceu em alguns momentos nesse segundo jogo do grupo 2 do Palmeiras. Lembrando que o Abel dividiu o elenco em dois grupos. E esse é o segundo jogo do grupo 2. O Palmeiras entrou em campo com o Lomba no gol, pela direita o Mike, que é um lateral ofensivo. Inclusive, a escalação que o Palmeiras entrou em campo foi a escalação que eu trouxe aqui analisando no pré-jogo. O Mike, ele foi o lateral direito escolhido para entrar em campo, jogador ofensivo de ultrapassagem. O lateral esquerdo, Caio Paulista, jogador ofensivo de ultrapassagem. Gomes e Benedetti formando a dupla de zaga. No meio-campo, o técnico Abel Ferreira colocou o Aníbal como um protetor e o Alan e o Rafael Veiga soltos. O Alan uma cria da base, o Rafael Veiga mais solto por dentro, com a companhia do Facundo com muita frequência, que dava espaço para o Mike passar. E o Facundo era o ponta direita, o Rômulo ponta esquerda e o Flaco era o centroavante. Isso falando num time pebolinho, sistema que estava em campo. Mas o que se espera de um time como esse? Eu falei isso no vídeo pré-jogo, você que assistiu sabe. Se espera a conexão dos laterais ofensivos com os pontas, trabalhando em conjunto para conseguir criar jogadas. Se espera um centroavante que gere opção de passe, não só opção de passe, mas também dê liberdade para que quem vem de trás possa aparecer para finalizar, que é o caso do Veiga. Isso não aconteceu. A parte do centroavante, a parte do funcionamento por dentro não rolou. O Flaco não conseguiu de novo fazer um jogo minimamente razoável. Foi um jogo muito abaixo do Flaco. Ele veio em queda na reta final da temporada de 2024 e em 2025 ele não tem dado resposta. Mas o Palmeiras conseguiu no primeiro tempo criar boas oportunidades e impedir que o adversário criasse oportunidades, porque tem um sistema de jogo que trabalha o lado ofensivo e o lado defensivo. Não se pode esquecer de nenhum desses lados. E veja só, quando a gente fala da participação dos laterais, o Palmeiras teve uma primeira oportunidade, no primeiro tempo, evidentemente, em que o Facundo vem para dentro, veja só a questão que eu falei do funcionamento do time. O Facundo vem para dentro, se aproxima do Veiga. O Aníbal rouba uma bola no meio campo e lança para o Veiga. O Veiga ajeita de cabeça para quem? Para o Facundo. E o Facundo vindo para dentro, ele puxou a marcação dele para dentro, abriu espaço do lado direito. Quem percebeu isso?
O Mike, evidentemente. E o Mike passa e recebe. E aí quando ele passa, recebe e entra na grande área, e esse foi um problema que a equipe desse grupo teve dificuldade contra o Noroeste, entrar na área do adversário. Não entrou ao longo do jogo, não entrou. E nesse primeiro tempo o Palmeiras entrou bastante. Nessa jogada, por exemplo, em que o Facundo conseguiu puxar da direita para dentro, soltar para o Mike entrar na área, o Mike poderia cruzar para o Flaco Lopes, que ficou livre, ou ele poderia soltar para o Veiga, que aparecia do lado dele para finalizar também livre, ou ele poderia finalizar e concluir. E ele acabou finalizando, não finalizou bem, finalizou para fora, mas a jogada foi construída, jogada de perigo, entrando na grande área com passes. A outra jogada foi pelo lado esquerdo, você talvez vá lembrar. O Palmeiras começa a jogada com o Alan, por dentro, ele vê o Rômulo, que é um meia atuando pelo lado e, portanto, não vai buscar tanto um contra um. Vai buscar muitas vezes a associação, mas ele também gosta do um contra um. Na hora que o Alan acha o passe para o Rômulo, o Caio Paulista percebe o espaço que o Rômulo deixou, o Rômulo não atacou a linha de fundo, e o Caio ataca a linha de fundo, e o Rômulo serve o Caio, assim, com um tapa perfeito para o Caio em disparada, ajeitar o corpo e cruzar para o Alan, que invade no primeiro pau e cabeceia, a bola passa raspando a trave direita. Jogada construída naquela triangulação, que muitas vezes dá certo, de meia, ponta e lateral. Uma boa jogada que acabou não surtindo efeito no placar. Mas aquilo que se espera do funcionamento apareceu do lado direito com o Facundo e com o Mike, do lado esquerdo com o Caio e com o Rômulo nessa jogada. Teve também finalização de fora da área com o Veiga perdendo a oportunidade, ajeitando o corpo na meia-lua e batendo de perna direita, que não é a melhor, para fora. E o Palmeiras conseguiu fazer o gol com o ataque do lateral à linha de fundo, o Mike. O Mike chega à linha de fundo e cruza para o Facundo, que está por dentro, finalizar com a canhota de maneira perfeita. Um tapa que joga no canto do goleiro, abre o placar e, repito, jogada que tem o Facundo caindo por dentro, o Mike ultrapassando, que é um dos princípios, quando se tem um lateral ofensivo, para você conseguir criar jogadas. E deu certo, deu muito certo. O Palmeiras abriu o placar assim. E ainda teve passe de enfiada de bola por dentro, mas foi aérea. O Veiga viu o Rômulo disparando junto com o Flaco e lançou. O Flaco acabou atrapalhando um pouco o Rômulo ficou afobado ali na frente, se afobou de maneira equivocada também, né, porque o Flaco já havia saído da jogada, bateu de perna direita meio torto, a bola passou raspando a trave direita. Então o Palmeiras teve 5 claras oportunidades de gol e só fez uma no primeiro tempo. Mas, se você tem 5 claras oportunidades de gol, entrando na grande área do adversário, não vê o seu adversário fazer cócegas no seu goleiro, isso em 45 minutos, você fez um bom primeiro tempo mesmo. E dentro dos princípios que eu citei, usando os laterais para tentar criar jogadas, mas é evidente que daria para criar ainda mais, porque o Palmeiras é muito superior tecnicamente ao Novo Horizontino. Muito. Daria para ter criado mais. Só que o Palmeiras ainda está em pré-temporada. Então, a gente tem que olhar para os dois lados. Porém, o time murcha no segundo tempo. Murcha violentamente. E o Novo Horizontino faz 4 trocas. Nessas 4 trocas que o Novo Horizontino faz, não só revigora fisicamente o time, como dá mais velocidade ao Novo Horizontino, que não tinha essa velocidade. No primeiro tempo, o Novo Horizontino não conseguia fazer nenhuma transição em velocidade, com agilidade, com vários jogadores acelerando ao mesmo tempo para serem opções de passe rápido e a bola chegar mais perto do gol do Palmeiras em velocidade. O Novo Horizontino não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. No segundo tempo, com essas trocas, o Novo Horizontino começa a chegar mais próximo da grande área do Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras ainda tinha um pouco mais o controle do jogo, mas acaba sofrendo o pênalti, o jogador do Novo Horizontino, que me fugiu agora o nome, e com isso o empate mexe claramente com os ânimos do Novo Horizontino positivamente e com os ânimos do Palmeiras negativamente. Além do que, as trocas do Eduardo Batista funcionaram e as trocas do técnico Abel Ferreira não funcionaram. E aí, o técnico Abel Ferreira não analisou de fato isso na entrevista coletiva, também não foi perguntado, mas a ideia do segundo tempo não funcionou. O funcionamento do time no segundo tempo, diferentemente da primeira etapa, não funcionou. Por quê? No segundo tempo, o time entrou numa zona de conforto, enquanto o Novo Horizontino não atacava, o Palmeiras também não buscava criar com velocidade, com agilidade, diminuiu bastante o ritmo, toma o gol, vem o susto, vem as trocas, e as trocas não funcionaram. O Luigi, ele entrou no lugar do Rômulo pelo lado esquerdo.
o Rômulo realmente não fazia mais um bom jogo, não conseguia gerar a participação. Rômulo estava abaixo nessa partida mais uma vez, está oscilando, me parece até natural a oscilação dele, mas ainda que o Rômulo esteja oscilando, e em alguns momentos esteja mais abaixo do que se espera e do que ele até mostrou na primeira rodada, é a melhor opção para o lado esquerdo. O Rômulo ainda é um jogador que tenta, que deixa o lado esquerdo vivo, diferentemente do Felipe Anderson, e o Luigi não conseguiu de fato ainda encaixar naquele lado esquerdo. Contra o Noroeste não conseguiu funcionar, o próprio Abel admitiu isso, e admitindo o erro diante do Noroeste, o Abel insistiu no erro, colocando o Luigi por aquele lado na segunda etapa, e ele não rendeu o suficiente. Entrou, teve 2 participações rápidas em jogadas, mas não rendeu aquilo que se esperava. O Thales, ele entrou no lugar do Alan, com o Flaco em campo, e aí, minha opinião, e vou ser chamado de engenheiro de obra pronta, né? Mas no momento em que ele opta por essa troca, eu fiquei curioso, porque o Thales ele tem entrado como uma referência, como um centroavante, e ele poderia ter entrado no lugar do Flaco, que naquele momento vivia absoluta insegurança. Eu estava na transmissão da TNT ali na beira do campo, e era muito clara a insegurança do Flaco, era muito clara a irritação do Flaco com ele mesmo, com receber bolas em impedimento, com não conseguir ganhar disputas de bola pelo ar, perder a posse da bola em jogadas em que ele tentava fazer a condução. Ele estava visivelmente irritado, visivelmente chateado, visivelmente abalado e só ficaria mais afobado e perderia mais posses de bola, tomaria decisões erradas. Era hora de sacar o Flaco de campo e não de colocar o Thales numa outra função, num outro sistema com 4 homens de frente. Com isso, colocando o Thales para jogar junto com o Flaco, com 2 atacantes, o Luigi pela esquerda no lugar do Rômulo e mantendo o Facundo do lado direito, 4 jogadores de frente. E ele saca o Veiga para colocar o Fabinho. Com isso, ele fica com 4 jogadores atrás, 2 no meio campo e mais 4 atacantes, fazendo do Palmeiras um time que ia procurar a ligação direta. Só que ele esvazia o meio campo com isso. No momento em que ele esvaziou o meio campo, o Novo Horizontino conseguiu ter mais espaço ainda para finalizar mais vezes, para chegar mais perto do gol em mais oportunidades, sofrer mais faltas. O Novo Horizontino estava sofrendo várias faltas ali no meio campo, porque o Palmeiras estava sempre atrasado para tentar fazer a marcação e acabava cometendo faltas. Então, o time não funcionou nesse sistema que o Abel tentou colocar. É pré-temporada, ele tem mesmo que testar. Uma derrota para o Novo Horizontino sai muito barato, olhando para o que vai acontecer pela frente na temporada, em jogos de Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Tem que testar mesmo. Agora, alguns testes deveriam ser feitos, creio eu, de outra maneira, como por exemplo o que eu citei do Thales. Não foi a melhor opção, na minha opinião, logo no momento em que ele faz a troca. Se tivesse dado certo, eu falaria aqui também que não teria feito essa troca, fosse o técnico Abel Ferreira. E aí o Novo Horizontino vira o jogo, porque o Novo Horizontino se sente mais à vontade para contra-atacar, há mais espaço e os jogadores de marcação estavam mais cansados, claramente. Não à toa, o técnico Roger Machado, eu cobri o Palmeiras nessa época também, ele falava uma frase sobre cascata de erros. Todo gol tem uma cascata de pelo menos 3 erros para acontecer. E eu vou explicar a cascata de erros do segundo gol, justamente falando sobre cansaço e os gatilhos que aconteceram para o Novo Horizontino chegar na cara do gol sem marcação. Mas antes eu quero que você que chegou até aqui no vídeo, clique no like, clica no joinha, não esquece de fazer isso, é muito importante para o trabalho que a gente desenvolve aqui no canal do Fragoso diariamente. É muito relevante mesmo. Clica no joinha, clica no hype e deixa seu comentário ao final do vídeo, tá? É muito importante mesmo. Aliás, se quiser ser membro do canal do Fragoso e apoiar diretamente o trabalho, é só clicar no botão Seja Membro. Show? Recadinhos dados. Para falar sobre essa cascata de erros que o Roger Machado costuma dizer, o Novo Horizontino parte para um contragolpe e nesse contragolpe a bola chega no Bruno José que está disparando pela direita. O Caio Paulista, ele tenta acelerar para chegar, mas ele está moído fisicamente. Cansadíssimo. Claramente cansado. E aí o Luigi é quem ultrapassa saindo atrás do Caio para tentar fechar esse cruzamento. Só que o Bruno José deixou os dois para trás, até porque ele havia entrado em campo no segundo tempo, estava com gás lá em cima. Quando ele chega à linha de fundo e tanto o Caio quanto o Luigi não conseguem chegar para interceptar, o Benedetti parte para tentar ser uma barreira de impedimento do cruzamento.
Só que quando ele parte na direção do Bruno José para tentar impedir o cruzamento e cruza os braços para trás, ele abandona o Marlon atrás dele, que fica no meio da área livre. O Gomes, que está observando e marcando o Robson, fala, opa, ele largou o Marlon, eu preciso fazer essa cobertura, porque ele está de frente para o Lomba. Eu vou largar esse cara que está atrás de mim e vou fazer essa cobertura, porque alguém vai me cobrir. E esse alguém que teria que cobrir o Gomes era o Mike, que desacelerou na jogada, porque viu os encaixes dos dois zagueiros com os dois atacantes e viu dois jogadores acompanhando o marcador. O Mike não acreditou que a jogada iria até o final. Portanto, o erro do Caio de não conseguir chegar, de cansar, e ele gerou gatilho no Benedetti, e aí não é um erro cansar, para deixar mais claro aqui, tá? Mas eu tô falando das falhas no sistema que aconteceram. A falha, que foi o cansaço do Caio, gerou o Benedetti saindo para tentar fechar esse espaço e abandonando um marcador. E aí o Benedetti, sem nenhuma condição de travar aquele cruzamento, porque ele estava longe do Bruno José, se afoba para tentar ajudar, tem o erro de abandonar o marcador. O Gomes entende que precisa cobrir, e aí tem o erro do Mike, que não estava ali para cobrir o Gomes se o Gomes precisasse sair. É a cascata de erros que gerou o Robson ficar absolutamente livre para fazer o segundo gol do Novo Horizontino, o gol da virada. E o Novo Horizontino, enquanto o Palmeiras não se encaixava no jogo, ainda teve outras duas oportunidades. Uma de fora da área e uma na cara do gol, que acabou sendo batida para fora. As duas, na verdade, foram para fora, mas uma na rede, pelo lado de fora, e uma passando raspando a trave. O Palmeiras só teve um cruzamento na área em que o Flaco desviou para o Benedetti se entortar e tentar a cabeçada, mas não conseguir colocar na direção do gol. Então o time não funcionou de fato. Num primeiro momento, com o time que estava funcionando e entrou na zona de conforto, funcionou no primeiro tempo, mas no segundo tempo baixou totalmente a guarda, e quando as trocas aconteceram, o time deixou de funcionar. O Giai entrou como lateral esquerdo com o Piquerez no banco, e me parece uma mensagem muito ruim em relação à condição do Piquerez, que é o melhor lateral esquerdo do Palmeiras disparadamente, mesmo sem jogar desde julho. Nós não sabemos a condição do Piquerez para voltar. Isso é algo bem relevante para se colocar aqui na análise. Piquerez voltou para o banco, mas ele não teve condição de jogar 10 minutos. O Giai precisou jogar 10 minutos na lateral esquerda. E o Marcos Rocha acabou entrando pela direita também, no lugar do Mike, mas, se não me engano, do Mike. Agora me fugiu nas anotações, não estão aqui, mas é isso. Mas pouco mudou no confronto. O fato é que, individualmente, tem peças que não estão dando resposta desde o ano passado e que nesses dois jogos iniciais não deram respostas também. O Caio Paulista está muito abaixo tecnicamente, ele deveria entregar muito mais dado aquilo que ele mostrou no São Paulo, estamos falando da parte técnica mesmo. O Flaco, muito abaixo fisicamente e tecnicamente, o Flaco não está conseguindo ganhar os pivôs, não está conseguindo ganhar a segunda bola, e o Flaco não está conseguindo ser a parede que poderia ser, assim como não está aparecendo nas bolas aéreas também, e que foi um destaque dele no Campeonato Paulista do ano passado. E o Rômulo, abaixo tecnicamente, oscilou para baixo, é um cara que deixa o lado esquerdo vivo, tenta, participa, rouba a bola no campo de defesa, isso é muito relevante, é um cara que participa tanto do com bola quanto do sem bola, mas esteve abaixo nesse jogo tecnicamente. E há coisas boas a se tirar? O Alan foi uma grata surpresa no primeiro tempo, foi bem demais, construindo jogadas, acelerando jogadas, pisando na área, driblando. O Alan, que originalmente foi um atacante, ele recuou, baixou na ideia do Abel, e ele foi praticamente um meia, mesmo ao lado do Rafael Veiga. Foi muito bem o Alan, foi protagonista no primeiro tempo de bons lances e boas construções do Palmeiras. O Facundo, pelo lado direito, caindo para dentro nessa dupla com o Mike, funcionou bem. Tá se soltando, fez um belo gol, um tapa com frieza, e isso, em relação à frieza, é muito relevante no Palmeiras, que não tem um camisa 9 que se mostre absolutamente frio. Como eu disse, o Mike funcionou bem nessa dupla com o Facundo, não permitindo espaços no primeiro tempo nas costas, no segundo tempo cansou, permitiu, e também chegando, pisando na área, criando possibilidade de finalização e de passe. E o Veiga no primeiro tempo foi bem também, com um passe longo para o Rômulo, com um passe de cabeça ajeitando para o Facundo fazer a jogada, com a finalização de média distância, mas ainda abaixo do que ele pode entregar.
abaixo do que ele pode entregar, sem dúvida alguma. E no segundo tempo, todos foram apáticos. A pré-temporada pesa? Pesa, é verdade, não dá para negar. O Novo Horizontino começou a pré-temporada no dia 27 de dezembro e o Palmeiras no dia 6 de janeiro. São 2 semanas de diferença, é claro que isso muda. Mas não dá para ficar atrás tecnicamente do Novo Horizontino. Não dá para entrar numa zona de conforto anímica e não lutar para ampliar um placar, sabendo que o outro time está fisicamente à frente e que no fim do jogo isso pode pesar. Não dá. E o Palmeiras entrou numa zona de conforto. A eficácia, ela realmente faltou no primeiro tempo, mas no segundo tempo não criou. No segundo tempo não construiu. Nem com o time que deu certo no primeiro tempo, nem com as mudanças. Então, ficou devendo sim. E falta, como eu disse, qualidade também no time. Palmeiras está no mercado e precisa ser firme no mercado. O Caio na lateral esquerda não deu resposta. Não deu resposta. Claro, é um começo de pré-temporada ainda, mas ele está basicamente mantendo o nível de atuação que foi abaixo do que se esperava em 2024 e trazendo para 2025. O Flaco teve uma queda no fim de 2024, chegou a ser reserva, mesmo artilheiro, e nesse segundo momento, agora, já com um ano de artilharia nas costas, ele novamente não vem dando resposta, técnica e física. O Veiga está abaixo do que se espera, apesar de ser tecnicamente diferente. O Rômulo ainda oscila bastante, apesar de ser a melhor opção para o lado esquerdo. O que dá para dizer, inclusive, para concluir aqui a análise do vídeo, é que o outro grupo, separado pelo Abel, tem dado melhores respostas, individuais até, dos seus jogadores do que esse grupo, que enfrentou o Noroeste e o Novo Horizontino. O outro grupo enfrentou a Portuguesa e o Santos. Mas isso é papo para um próximo vídeo que eu vou produzir aqui e você vai ficar sabendo. Deixando aqui o ponto do Abel mencionar na coletiva que é seu último ano de Brasil. Muita gente repercutindo bastante que o Abel se despediu, que o Abel falou tchau, o Abel encerrou o ciclo. Vamos lá. O Abel gosta de tirar o foco quando o time não está bem. De tentar botar o foco todo para ele. E não e fazer com que todos não olhem para o time, não olhem para o rendimento, mas falem dele, da polêmica dele. É uma estratégia que muitos técnicos usam para ajudar os jogadores que têm e segurar a bronca. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Abel disse que é seu último ano de contrato e tenho certeza que ele vai usar esse argumento quando for questionado na próxima entrevista, porque é o último ano no Brasil, melhor dizendo, porque ele tem contrato até o fim deste ano. Se ele renovar, e é o que ele vai dizer, se porventura ele renovar, não terá sido o último ano, haverá uma sequência maior. Mas nesse momento é o último ano porque o contrato dele vai até o fim desse ano. Eu creio que foi isso, muito mais uma estratégia para fazer com que se fale e se especule muito sobre ele e se fale menos sobre o rendimento do time que está devendo. Bom, eu disse que usaria uns 10, 20 segundos sobre isso, usei. Mais de 23 minutos de vídeo aqui. Obrigado pela atenção, você que ficou até aqui, até esse momento. Enfim, eram muitas coisas para falar dessa derrota do Palmeiras sobre o Novo Horizontino, para o Novo Horizontino, melhor dizendo. E eu agradeço demais. Você que chegou até aqui, escreve aí embaixo. Cheguei até o fim do vídeo, eu vou ficar muito contente em saber. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante para ajudar no trabalho. O hype também. E, evidentemente, se você quiser ser membro do canal, clica no botão Seja Membro. Inscrição, sem dúvida, eu quero a sua. Tá? Me dá essa moral, paga nada pra isso. Clica no botão inscrever-se, bora para os 100 mil inscritos ainda esse ano? Conto com você, com seu comentário e espalhando o vídeo e o canal do Fragoso para todo mundo. Bora falar de futebol!